Olá, boa noite. Estamos na nossa live número 84, no dia 29 de dezembro de 2021. E é a última meditação do ano, recomeçaremos na próxima semana. Teremos a nossa meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário, que é feita no final. E o tema de hoje é um tema interessante para os buscadores espirituais, que são os desafios que existem no caminho de nós buscadores, né? A gente fala nesse tema porque as pessoas que assistem a esse tipo de palestra, têm interesse nesses assuntos, são pessoas que com certeza já seguem o caminho espiritual. Então, para a gente situar de uma maneira conceitual como as pessoas funcionam, imagine 3 ciclos concêntricos, né? Tem um imenso ciclo externo, que é, vamos dizer assim, dos materialistas, aquelas pessoas que têm um conhecimento muito baixo da questão espiritual, né? Então, se a gente for olhar no mundo ocidental, isso aqui deve dar mais de 90% da humanidade. Existe um círculo intermediário, que é que nós poderíamos chamar de esotéricos, que são pessoas que, de uma maneira geral, elas já estão tocadas pelo seu lado espiritual, onde começa a ter uma influência maior a questão da alma, porque no materialista ele acha que só existe o mundo físico e o corpo físico. Então, no ciclo interior dos esotéricos, vamos chamar assim, ele já tem uma motivação maior com relação às coisas do espírito. E muitas vezes ele está preso, esse é o termo correto, prisioneiro dos sistemas de crença das religiões dominantes. Então, na realidade, esta pessoa ainda não é considerado um buscador espiritual, porque ele recebe a informação mastigada, né? Já pronta, acabada, como se fosse um enlatado. Então ele não tem ainda essa capacidade de busca da verdade. E o terceiro grupo, que eu incluiria as pessoas que assistem a esse tipo que interessa esse tipo de assunto, seria o místico, né? Que já é uma pessoa que está seguindo a sua intuição, o seu caminho solitário, normalmente, né? Da reconexão ao eu superior, ao espírito, o que ocorre de uma forma intuitiva. Então, para essas pessoas, é como se fosse fazer uma jornada, né, ao Monte Everest, o Kailash. Então, é um caminho solitário. E a pessoa, ela vai descobrindo, passo a passo, na sua jornada, esse chamado interior na direção de uma espiritualidade direta, né? Quer dizer, não existe mais o intermediário, que seja a religião, que seja um guru, que seja uma seita, que seja qualquer coisa assim.
E, evidentemente, essa jornada do buscador espiritual, ela não é algo também que possa dizer assim, tem uma receita de bolo, não tem. E nem você sabe o quanto você despertou. Também não existe uma chegada e recebe o passaporte, né, como uma jornada terrena, caminhando, onde você tem um ponto de partida e um ponto de chegada, né? Então, nesse caso da busca espiritual, isso realmente não ocorre. É um processo transformacional, onde você vai paulatinamente, uns vão mais rápido, outros mais devagar, e também ele não está restrito a uma única encarnação, né? Ele normalmente se propaga por várias encarnações. Então, com quase certeza, uma pessoa que está na busca espiritual na presente encarnação, a origem dela, a essência, o início dela não é desta encarnação. Ela pode ter tido eventos, circunstâncias, situações que levaram a um processo de despertar consciência. Mas a semente, vamos dizer assim, já vem plantada de vidas passadas e que a pessoa carrega aquilo ali de uma forma latente, embrionária, que está precisando só um pouquinho de regar, né? Um pouquinho de água, como se faz com uma planta, e então existe o desabrochar da consciência na encarnação presente, né? Mas como tudo, ainda estamos nesse mundo de dualidade, no mundo da manifestação, existem também muitos riscos envolvidos na jornada. Quer dizer, não é que a gente possa se achar, né, que por estar numa jornada espiritual, numa busca espiritual, mesmo tendo as conexões bastante conectadas ao eu superior, ele corre muitos riscos, né? E requer uma atenção contínua, plena. Então é sobre isso que a gente gostaria de conversar com você hoje, né? Então a gente tem histórico, né, de pessoas de grande nível de consciência, nível espiritual, curadores, e de repente a pessoa afundou numa infrassexualidade, por exemplo, né, sem querer mencionar nomes. Então existem muitos riscos no caminho, né? E um dos riscos maiores que existe realmente é essa questão da energia sexual. O que no presente momento desse século XXI, né, a questão sexual vem perdendo a sua sacralidade e ficando algo mundano, né, profanado. Então, esse é uma das forças que a pessoa tem que ter muito cuidado. Um outro aspecto importante é que normalmente as pessoas buscadoras espirituais, elas acabam adquirindo muito conhecimento intelectual sobre coisas do espírito, sobre religião, sobre processos terapêuticos, etc., né? E muitas vezes isso, embora seja importante ter esse conhecimento, mas muitas vezes ele sobe a cabeça da pessoa e fica uma questão muito intelectual, muito materialista, né? Egóica até. A pessoa fica se achando muito importante pela quantidade de conhecimento intelectual. Então, muitas vezes, isso atrapalha
a sua evolução verdadeira na direção do espírito, né? Outra coisa muito importante é a questão de manter uma vida simples, né? O ego, o mundo que vive no mundo da matéria, ele está em contato direto com o mundo tridimensional, o mundo da matéria. Então, a pessoa, para despertar, ela não precisa desencarnar. Na realidade, a gente só se conecta ou se reconecta ao superior encarnado. Isso é um processo onde a pessoa está totalmente consciente na vigília, submetido, né, às tentações do mundo manifestado, e mesmo assim ele consegue despertar sua consciência. Então, nesse mundo da matéria, ele existe desde um minimalismo, uma condição mínima, até uma condição que não tem limite, não é? E como você sabe, o egoísmo e a ganância, elas são insaciáveis. Então a gente vê com clareza, né, que as pessoas que mais têm, na realidade, são normalmente os mais avarentos, mais gananciosos, e querem ter mais e mais e mais, né, de algo que ele não leva para o túmulo, né? Então, esse é um outro aspecto muito importante, né, que deve ser ter muito cuidado. Não é que tem nada errado em ter dinheiro, não, a riqueza material não tem nada errado. O que você não pode é ficar prisioneiro dela, né? Na realidade, é uma bênção quando a pessoa tem bastante posses e pode ajudar outras pessoas, né? Então, nós estamos aqui vivenciando esse desastre lá na Bahia. Então, as pessoas precisam realmente de água, de alimento, estão passando fome. Então, precisa de pão verdadeiro, não é só a questão espiritual, né? Então, a pessoa que tem um alto nível de consciência e também tem a questão, o poder financeiro, ele pode ser uma pessoa que pode ajudar muitas pessoas, né? E isso é uma bênção. Então, é como a gente lida com a questão. A gente não pode virar escravo do dinheiro, né, dos bens. Outro aspecto fundamental é a questão do desapego, né? Você pode ter as coisas, né, mas não pode ter apego a ele. E esse apego também é as pessoas, apego às circunstâncias, aos cargos, às imagens, né, à reputação. Porque tudo isso é algo passageiro. E quando a pessoa tem esses apegos, ela funciona como um fardo, vamos dizer assim, que a pessoa carrega nas suas costas, né? Então, esse fardo, ele faz baixar a sua vibração, a vibração do seu campo álquico, a vibração da sua alma. Então, essa questão do apego, o Buda, o mestre Buda, né, ele trabalhou bastante sobre esse aspecto, né, de seguir o caminho do meio, né, nem ter o apego, nem a rejeição e nem o apego. Então, você nessa condição, você faz o máximo bom uso da sua energia vital. Porque a nível físico a gente quase não percebe a questão da energia vital.
que ela predomina no nosso corpo vital, no nosso corpo etérico, que é a primeira parte do corpo sutil do nosso campo áurico, da nossa alma. Então a pessoa, para ter uma boa saúde física, emocional, mental, espiritual, precisa ter um sistema, uma bateria, vamos dizer assim, bem carregada, né? E essa bateria está alimentada pela glândula timo, o qual significa, em grego antigo, energia vital. É isso que significa timos. Então, a glândula timo, ela é responsável pela nossa defesa natural contra as bactérias, os vírus, etc., né? Então, mantendo-se um alto nível de energia vital, a pessoa consegue ter uma vida saudável e longeva, né? E essa bateria vital, ela não é descarregada apenas pelas coisas físicas, mas pelas coisas principalmente emocionais, né? A raiva, por exemplo, é um drenador imenso, né, de energia vital. É por isso que a pessoa, quando tem uma raiva, uma grande preocupação, ela sente assim um cansaço, uma falta de energia, né? Porque realmente a energia drenou, como se fosse a bateria do carro que descarregou, né? Então, essa questão do desapego, ela ajuda muito na preservação da sua energia vital. Outro aspecto importantíssimo, que consome muita energia vital e energia de uma maneira geral, e o foco, é a questão das distrações. Nós vivemos em uma cultura, a cultura ocidental, uma cultura de distração. Você vê que, quando você olha os negócios, o maior negócio do planeta é a indústria bélica, a indústria de matar gente, né? Que é um absurdo isso, né? O segundo maior negócio é a indústria farmacêutica, a indústria da doença. E o terceiro maior negócio é a indústria do entretenimento. Então, se você fizer uma reflexão, fala, mas por que é tão importante o entretenimento, né? A saída na sexta-feira, no fim de semana, as farras, as raves, as festas, e vai por aí fora. Não tem a ver com alegria, né? A alegria é uma coisa espetacular, uma coisa saudável, né? Tem a ver com o vazio existencial que grande parte da humanidade ocidental materialista, ela requer como uma válvula de escape. Então a pessoa, grandes contingentes de pessoas, principalmente nas grandes metrópoles, elas vivem em regime de escravidão voluntária, né, nas grandes empresas, de segunda a sexta, e ficam exauridos. E como não tem um conhecimento do propósito da vida, nem da missão da vida encarnada, que é uma missão da alma, então ele precisa, para que a vida faça algum sentido, ele necessita de distrações, né? Então aí vem a questão das bebidas alcoólicas, drogas e etc., né? Um outro aspecto importante é a questão da pessoa ter um propósito na vida. É isso que faz com que as pessoas sintam
tantas doenças mentais, né, que viraram grandes negócios. Por exemplo, o nível de ansiedade é uma epidemia, né? Quantidade de pessoas frequentando psiquiatras e tomando medicamentos por causa de ansiedade. Pessoa que não consegue viver com gratidão no presente, né? Ele está sempre sentindo-se atrasado na sua vida, né? Isso que gera ansiedade. Preocupação. Caminham juntos, né, com a ansiedade. A pessoa que vive no futuro, preocupada. As depressões que afetam o trato intestinal, o estômago, que dá tantos problemas de saúde, é também consequência de uma supercarga de trabalho, de atividades no presente, né? E muito vazio existencial. E você vê que é um paradoxo, porque é exatamente nos países que têm o maior PIB, Produto Interno Bruto, que existem os maiores índices de suicídio, né? Que são os países nórdicos, tipo Noruega, Suécia, Coreia do Sul, um país riquíssimo, o Japão, os Estados Unidos, e está virando uma fonte de preocupação aqui no Brasil, né? Então, por que as pessoas pensam tanto nisso? Tem um aspecto de influência da mídia, das redes sociais, dos grupos, do que você imaginar, existem as bolhas, né, de pessoas que se automutilam, de todo tipo, pedofilia, como vocês sabem, de 1001 coisas que você imaginar de negro, de terrível. Existem as bolhas, como existem as bolhas políticas, né, religiosas, etc. Então, o fundamental é que, embora a gente esteja encarnado, né, mas o que nós somos é a nossa alma. Então, quem está falando aqui com você não é o Eduardo físico, é a alma do Eduardo, manifestada, né? Então, a alma, são os nossos pensamentos, as nossas emoções, nosso comportamento. Todas essas características, esses atributos, são atributos da nossa alma, que a gente usa um veículo, né, que vai decaindo ao longo do tempo, né? Então, como o fator mais importante para a pessoa manter o foco na sua busca espiritual é ela descobrir os seus talentos, né? Os talentos da sua alma. Porque a gente veio, cada um de nós, com os seus talentos singulares, que é fruto da sua jornada encarnada nesse planeta. Então, tem aquelas pessoas que, como crianças, já sabem cantar, outros sabem pintar, outros sabem matemática, ou anatomia, né? Saiu um dia desse que uma criança na Índia, com 13 anos, já graduado, médico, cirurgião brilhante, né? Uma capacidade suprema, né, na área médica, quer dizer, foi um grande cirurgião numa vida passada, né? E assim é que a gente vai manifestando os atributos da nossa alma. Então, o propósito da vida nesse planeta é exatamente isso, é um processo
evolutivo, onde todos os reinos têm o seu papel, né? O reino mineral, vegetal, animal, mas o ser humano ele tem uma coroa. Essa coroa tem um nome, é o chakra coronário, né? Que é o chakra que está ancorado na glândula pineal, ligado ao nosso hemisfério direito intuitivo. Então, o ser humano, por ter essa capacidade de conexão ao seu eu superior, ele tem uma capacidade criativa, né? Então é como os pleiadianos falam, né? O ser humano, a função do ser humano é fazer com que o grande espírito, o Criador divino universal, ele enxergue a sua obra, né, como os reinos, com os nossos olhos e promova evoluções, melhorias com as nossas mãos, né? Então, quando qualquer pessoa descobre o seu talento natural, seja ele o que for, seja ele jardinagem, limpeza, o que for, não importa. É algo que lhe dá satisfação, lhe dá alegria, um sentimento de realização pessoal e uma contribuição ao próximo, né? Então a pessoa nessa condição, ela está exercendo o seu papel e este é o seu caminho, né? Então, resumindo, né, o primeiro passo é esse, é descobrir o seu talento natural, algo que você faz com facilidade, com prazer, com alegria. E aí você disponibiliza isso para o próximo. E além disso, prestar atenção naqueles outros pontos que nós comentamos. Tem outros mais, né, que a gente sabe que existem. A meditação é uma coisa importante, né, porque ela tira a gente desse momento material e leva a gente para um outro estado de consciência, né? Ter muito cuidado com a questão da saúde física, né? As caminhadas são importantíssimas, a boa alimentação, né? Preferência natural, orgânica, que são todas coisas que contribuem para uma boa carga energética do seu corpo vital, né? Da sua bateria. Muito bem, nós temos agora uns minutinhos para que se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, para que a gente possa iniciar a nossa meditação do MAP, né? Movimento Ascensional Planetário. Eu peço a vocês, né, que procurem uma posição confortável, que seja sentado, deitado, como você preferir, ou puder, não é? Essa prece, ela tem, como vocês sabem, a ajuda de seres de luz que nós vamos invocar. E nós conduzimos essa meditação já, como eu falei, há 84 semanas, né, todas as quartas-feiras. E a gente continua já no ano que vem, na próxima quarta-feira, dia 2 ou 3, eu acho. Mesmo horário, às 21 horas. Essa meditação aparentemente muito simples, mas muito poderosa, né? Ela deve ser feita todas as noites de forma disciplinada, como você faz para dormir, não é? Como escovar os dentes, etc. Então a gente vai fazer aqui a demonstração para quem ainda não conhece, mas o ideal é que ela seja feita imediatamente antes de dormir. Você se prepara para isso, faça as suas preces pessoais, né, se você tiver,
A prece é sempre, todas as preces de todas as vertentes religiosas são importantes, porque ela contribui para aumentar a vibração, a fé, a esperança, né? E aumentar os processos de autocura. Então a prece com fé, não aquela no automático, né? Aquilo não serve para nada. Mas a prece que é feita com o coração, ela tem um papel terapêutico muito grande, muito importante. E nós recomendamos também uma prece universal muito linda, muito poderosa, da Grande Fraternidade Branca, chamada a Grande Invocação, né? Então, relembrando, para quem não sabe ainda ou esqueceu, a gente vai invocar os seres de luz, a gente vai fazer isso Você vai fazer isso também junto comigo. Tem aqui uma pergunta. Após a oração, posso fazer um pedido para outra pessoa também ou é só para mim? A princípio, é só para você, né? Mas desde que a pessoa saiba que a outra pessoa concorda, você pode fazer na intenção de outra pessoa. Não tem nenhum problema. Mas você precisa visualizar a pessoa e o ideal é isso, porque existem pessoas, principalmente por questões de crenças religiosas, que elas não aceitam, mesmo que seja algo remoto, né, como é o caso, né? Então, para respeitar o livre-arbítrio de cada um, o sistema de crenças de cada um, se você desconhece a questão da crença da pessoa, não faça. Se você tiver a oportunidade, você pede autorização para ela, e se você já conhece a pessoa e acha que ela vai dar boas-vindas a isso, pode fazer, não tem problema, tá bom? Muito bem. Então, muito importante, essa terapia, isso é uma terapia na realidade, né? Ela funciona em doses homeopáticas, né? Como a gente sabe na homeopatia. Porque o trabalho de cura vai ser um trabalho de harmonização energética. Então, essa harmonização energética são do nosso campo áurico, do nosso corpo sutis, da alma. E uma alma harmonizada, tranquila, em paz, ela contribui positivamente para um melhor funcionamento biológico, né, do ser humano. É bom para o seu sistema imunológico, né, por isso que é comprovado cientificamente pelo efeito placebo, que é o poder da fé, né? A pessoa acreditar, tomar um medicamento que não tem nada, mas como ela acredita, tem fé, então ela ativa o seu sistema imunológico, né? Então muitas pessoas foram curadas de Covid tomando placebo, né? Então é muito importante que a pessoa ela aprenda a desenvolver e o conhecimento científico, nesse caso, contribui para aumentar a fé, porque não é uma magia, um mistério, não. É uma questão do projeto humano, tem um sistema imunológico que funciona de acordo com as suas crenças, né? Existe um livro famoso, né, de um biólogo chamado A Biologia da Crença, onde mostra que a nossa biologia funciona de acordo com as nossas crenças, né? Então, a grande invocação, que é linda e poderosa,
deve ser feita, né, para quem tem as suas orações pessoais, faz depois a grande invocação. Faz a invocação dos seres de luz e depois coloca a sua intenção. Então, vamos agora ao detalhe, né? Então, vamos fazer a invocação para vocês aprenderem, depois a gente faz novamente. Então, nós vamos invocar os pleiadianos, que são seres como se fossem anjos, né? Seres de luz, que trabalham na harmonização do campo magnético do ser humano, do nosso campo áureo. Existem várias terapias, vários livros, muitas canalizações, né, através dos pleiadianos, como vocês sabem. Então, a forma que a gente invoca esses seres na terapia de frequências de luz, com a terapia pleiadiana, que nós canalizamos, é Aloha. Então você fala 3 vezes esse mantra, Aloha, Aloha, Aloha. Nós trabalhamos também com os Cherokees. Os Cherokees são seres do plano astral, que trabalham na vibração do nosso corpo astral ou emocional, as nossas emoções. Então, o seu mantra de invocação é Akita Mani Io, como fosse 3 palavras, e você repete 3 vezes. E os sirianos, que fazem um trabalho muito importante, eles são os mais recentes nessa equipe espiritual, eles fazem uma limpeza do cérebro reptiliano no cerebelo, que é onde estão nossas memórias ancestrais. É lá que ficam as memórias dos traumas, dos medos, desta encarnação e de outras encarnações. Eu lembro, nas minhas experiências, eu carregava trauma de mais de 1000 anos, sendo queimada, era uma mulher numa fogueira, uma curandeira, e na época da Inquisição, na Escócia, eu acho, eu fui queimada viva, e esse trauma, ele estava vivo na minha memória, né? Então, existem muitas fobias, como vocês sabem, que são claramente de origem de vidas passadas, que a forma mais efetiva de se resolver é fazendo uma regressão de memória. Tem o gatilho, né, da fobia. Então, esse gatilho, ele rapidamente traz a pessoa aquele momento do evento, né? Por exemplo, um afogamento, ou foi enterrada viva, ou foi soterrado, ou caiu de uma montanha, seja lá o que for. Então, aquilo está de uma forma muito contundente na vida presente da pessoa. E ela surge exatamente nas questões, nos momentos de circunstâncias de estresse, né? Então, uma regressão de memória, ela funciona de forma muito adequada para rapidamente resolver isso aí. O paciente passa por uma catástrofe, chora, lembra do evento e liberta toda aquela baixa vibração cujas memórias, informações estavam gravadas no seu cerebelo. Então, por que é tão importante esse trabalho dos sirianos, cujo mantra de invocação é Ia Iuma? São 2 palavras, Ia Iuma, e você invoca 3 vezes. Quando a gente dá um comando, na realidade, né, uma afirmação 3 vezes, na realidade a gente está dando uma ordem a nível energético. É uma trindade energética. Então, por que é tão importante esse trabalho da limpeza dos medos ancestrais?
Porque existem muitas pessoas, né? Milhares, talvez alguns milhões de pessoas, em 7 bilhões, né? Que estão num processo de busca espiritual fantástico, né? Tanto de bons sentimentos, de meditação, de conhecimento, de sabedoria, de tudo isso, de fazer o bem ao próximo, e não consegue vivenciar a experiência da reconexão ao eu superior, que é uma experiência indescritível, inefável. Porque o medo e os traumas, ele inconscientemente deixa a pessoa com a vibração baixa. E a pessoa, para poder se reconectar, vivenciar uma experiência transcendental, ela não pode ter medo, porque ela precisa se entregar, né? Precisa se entregar, como se jogasse no rio, né? E o rio que leva para o oceano, que é o divino. Então a pessoa que tem medo, ela de forma inconsciente, ela mantém um nível vibracional baixo. Então, nesse processo de despertar da consciência, essa é uma questão fundamental para vivenciar essas transformações, né? Porque não adianta ler um livro, assistir uma palestra ou fazer uma meditação. Você precisa viver a experiência transcendente, né? Muito bem. Então, vamos agora nos prepararmos para a nossa meditação. Então você apenas escuta a minha voz, fique de olhos fechados, de uma forma confortável, deitado ou sentada. Isso aqui vai ser apenas uma demonstração, que a gente vai começar e depois a gente vai desligar para poder ficar gravado no Instagram, né? E amanhã a gente faz o transporte, o upload para o YouTube Eduardo Chiaca, meu YouTube. Então, com os olhos fechados, faça algumas respirações lentas e profundas, inspirando pelo nariz, segurando um pouquinho a respiração com o ar nos pulmões e depois soltando lentamente pela boca entreaberta. Faça algumas vezes. Essa respiração consciente, ela traz você para a órbita do coração, sai da cabeça. Inspirando mais uma vez, liberando. Vamos agora recitar juntamente, mentalmente ou verbalmente, como você preferir, a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus. Flua a luz às mentes humanas. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus,
flua amor aos corações humanos. Que as energias divinas retornem à Terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida. Guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e aquecem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, e que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleça o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz. Você também faz baixinho, do jeito que você preferir. Os pleiadianos, aloha 3 vezes. Aloha. 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 Os Cherokees, Akita, Mani e Yo. 3 vezes. Akita, Mani e Yo. Akita, Mani e Yo. Akita, Mani e Yo. E os sirianos, Ia e Umar. 3 vezes. Ia e Umar. Ia e Umar. Ia e Umar. Então agora você coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado prioritariamente pelos seres de luz. Você sabe, né, o que é mais importante para o seu despertar espiritual, né? Então desejo a cada um de vocês uma boa meditação, um final de ano de muita alegria, muita paz, e aproveite esses momentos, né, para as reflexões profundas, para as transformações que a gente quer que ocorra durante o próximo ano, né? Então esse é um momento muito apropriado energeticamente, né, por causa do próprio momento do Natal, da solstício de inverno, de verão. Então existe uma vibração maior do Sol, né? Então existe toda uma configuração energética favorável ao nosso despertar da consciência, né? Então é muito importante que a gente se prepare e medite, né, sobre essas coisas. E não esqueçam que existe muita ajuda espiritual para todas as pessoas que quiserem, né? Tá bom? Namastê, namastê, namastê.